Oi pessoal, eu sou Nicole Lima, artista visual, idealizadora do curso Da Imagem do Corpo ao Corpo da Imagem, que é um workshop que eu vou dar em Curitiba nas próximas 4 semanas e queria convidar vocês para saber um pouco mais da ideia desse workshop. Quando eu pensei no nome para esse curso, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer uma trajetória histórica, construir uma ideia do que é esse corpo dentro da arte. Então esse corpo, quando começou a ser representado, ele ainda era uma imagem de um corpo, uma representação de um corpo, e ao longo da história da arte ele foi se transformando no próprio corpo. Na Idade Média, no Renascimento, ainda se fazia uma imagem que tentasse ser o mais próximo possível, o mais semelhante possível desse corpo. Então era uma representação de um corpo muitas vezes um retrato ou um nu, realista, isso era muito importante. Com a entrada da fotografia na arte, uma das questões que era o realismo ficou para trás, isso não era mais importante. Então os artistas começaram a se ocupar de outras questões que poderiam ser uma ideia mais precisa, inclusive, desse indivíduo que estava sendo representado. Vários movimentos ao longo do século XX, todos os ismos, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, foram rupturas com essa ideia de representação clássica. Então a minha ideia no workshop é traçar essa linha histórica, passar pelos vários movimentos, principalmente no século XX, até chegar na performance, que foi dos anos 60, 70, que começou essa ideia de que o artista não produziria mais, então, um objeto artístico, que ele mesmo se apresentaria como arte. Então, esse corpo ele se desmaterializou de uma certa forma, né? Então, por isso a trajetória da imagem do corpo ao corpo da imagem e, claro, trazendo isso para a contemporaneidade, pensar em como isso está hoje, né? Se já rompemos com tudo ao longo do século XX, o que a gente está fazendo com todas essas rupturas? O Alberto Tassinari, no livro O Espaço Moderno, ele fala muito isso, né, que o século XX abriu todas as portas possíveis e que agora, no século XXI, a gente tem disponível muito mais ferramentas para produzir arte. Como esse corpo está sendo apresentado hoje? Como que ele se configura? Como que ele se materializa? O que isso tudo se tornou? O público-alvo para esse workshop é bem variado. Na verdade, qualquer pessoa que se interesse por história da arte, que se interesse por questões da imagem, que trabalhe com imagem, principalmente eu acho as pessoas que trabalham como criativos, como designers, como publicitários, eu acho que é muito importante que eles façam esse curso, assim, artistas, fotógrafos ou não fotógrafos, historiadores da arte, porque é um curso bem amplo e são questões que estão sendo muito ditas hoje na mídia, principalmente, não só dentro do campo da esfera da arte, mas em todos os lugares. As pessoas estão tratando dessas questões e a gente precisa falar sobre isso. Falando sobre o conteúdo, eu vou trazer alguns tópicos que eu considero relevantes e relativos à questão do corpo dentro da história da arte. A beleza, por exemplo, o que é belo, onde que isso está dentro da história da arte e o oposto disso, identidade, como que a gente pode construir uma ideia de apresentação do indivíduo ao contrário de uma representação desse indivíduo, questões relativas a poder, religião, sexo, gênero, que eu acho que talvez seja a questão hoje em dia, né? Como que isso tem aparecido, principalmente nos trabalhos contemporâneos. Os limites do corpo, que tem alguns performers que trabalham assim, o corpo até praticamente a exaustão desse corpo, e o corpo no espaço. Eu acho que essas são as questões principais que a gente vai abordar. E claro que eu também quero saber do trabalho dos próprios alunos, caso algum dos alunos se interesse em expandir esse projeto futuramente, eu quero fazer esse acompanhamento. Então, eu queria convidá-los todos a participar desse workshop, vão ser 4 semanas, e eu tenho certeza que vai ser incrível e espero vê-los todos lá. Obrigada. Vou mandar